Olá pessoal, de volta com o vídeo número 2, onde eu vou mostrar a função do perfil de solicitante para a gente iniciar aquele fluxo de funcionamento do módulo hospitalar. Então vou fazer o login aqui como um operador do perfil solicitante, para que sejam vistas as opções de menu. Então, fazendo aqui o login, entramos no perfil de solicitante. Veja que o quadro de avisos é o mesmo, não é um quadro de avisos voltado especificamente para o operador solicitante, que poderia ser feito. Então, para iniciar esse fluxo de solicitação, ele teria que vir em solicitar e internação. Nesse momento, o sistema vai necessitar da base de dados do Cartão Nacional de Saúde, do CNS. Então, nesse momento, o operador terá que utilizar um cartão de saúde. Eu vou fazer a pesquisa aqui pelo nome, para que a gente possa localizar. Não consigo solicitar pelo nome. Já se eu utilizar o nome do paciente, o nome do usuário e o nome da mãe, ele consegue localizar. E aí eu posso exibir o cadastro. Então, nesse momento aqui, eu consegui acessar o cadastro do paciente e vejo aqui que é um cadastro que está atualizado. Eu vou continuar. Agora, nesse momento, o sistema precisa consultar as informações que estão na base do SIGTAP, que são os procedimentos. Então, ele teria que buscar aqui um procedimento hospitalar para vincular a esse paciente. Então, eu teria que digitar aqui o código do procedimento para poder continuar. Eu não tenho como procurar um procedimento pela descrição, eu tenho que conhecer o código do procedimento. Então, eu vou digitar aqui o código de um procedimento hospitalar. Pronto. Nesse momento, eu digitei aqui o código do procedimento que eu digitei foi a biópsia de tumor intraocular. E o sistema volta a informação de que esse procedimento não está habilitado. Não está habilitado para esse hospital que se encontra aqui. Muito embora, na verdade, o que essa mensagem quer dizer é que esse procedimento ele não foi importado e não que ele não foi habilitado. Mas é uma mensagem que ele diz aqui para o operador solicitante que de início esse procedimento não está habilitado. Na verdade, ele não está importado, porque para eu analisar a habilitação eu teria que conhecer qual é a unidade executante, o que nesse momento eu ainda não conheço qual é a unidade executante. Eu tenho que procurar aqui, para fazer o teste, eu tenho que procurar um procedimento que esteja habilitado. Vamos utilizar outro procedimento. Voltando, vamos digitar aqui o código da vasectomia. Ele consegue localizar o nome e a descrição do procedimento. Veja que tanto o código do SH quanto a descrição, eles batem com a tabela do SIGTAP, que seria esse procedimento aqui, ó, a descrição vasectomia. Voltando ao SysReg, aqui eu tenho o CID relacionado a esse procedimento e eu teria que escolher qual a clínica específica para realizar. Então, eu vou escolher aqui a especialidade cirúrgica. Vamos escolher aqui especialidade cirúrgica, cirurgia geral. E aqui nessa tela serão exibidos todos os profissionais que estejam ativos na unidade solicitante, ou seja, qual foi o profissional médico que solicitou esse procedimento. Eu vou escolher aqui qualquer um desses profissionais, apenas para efeito de teste,
e escolheria qual é o caráter dessa internação, que nesse caso teria que ser um caráter eletivo. A descrição já se encontra aqui como eletivo e eu preciso escolher, depois disso, o risco. Se é um risco de prioridade 2 ou de prioridade 3. Vou colocar aqui prioridade 2. Coloquei OK. Ele já começa a formar o laudo da solicitação de internação hospitalar. E nesse momento, o solicitante vai informar para qual unidade ele deseja a realização desse procedimento. Qual é a unidade desejada para a realização desse procedimento. Aqui ele vai ter acesso a todas as unidades que são hospitalares. Então, hoje em dia, o que é que acontece? O Hospital Nossa Senhora da Guia vai solicitar apenas para o Hospital Nossa Senhora da Guia, ou seja, o hospital solicita para si mesmo essa autorização para realizar a cirurgia para si mesmo. Na data desejada, ele vai escolher qual é a data desejada. Então, vamos supor que a cirurgia esteja programada para o dia 31 de outubro. Aqui, nesse campo de acesso, ele pode colocar o responsável. Ele vai digitar aqui o nome do responsável. E um telefone de contato, onde ele possa fazer contato com esse paciente. Todas as informações relacionadas ao médico solicitante e ao procedimento CID já estão automaticamente preenchidas nessa situação. É possível aqui, inclusive, a escolha de um leito complementar. Por exemplo, poderia ter um leito complementar de uma UTI adulto, por exemplo, ou unidade de cuidados intermediários adulto. Poderia já fazer a solicitação desse leito complementar. Mas aqui eu não vou escolher. E aqui, nessa região, nesses três campos, que seria o laudo técnico justificativo de procedimento, um profissional médico solicitante vai informar as três situações que vão ensejar a aprovação desse procedimento. Então, principais sintomas e sintomas clínicos vão ser digitados aqui. Os principais sinais e sintomas clínicos vão ser digitados aqui. Os principais resultados de provas diagnósticas e as condições que justificam a internação também serão colocadas nesse campo. E informar aqui qual seria a natureza da lesão. Clicando aqui, a solicitação ela foi enviada. Ela se encontra nesse momento enviada, está com a situação de análise pendente e já recebe um código de solicitação, que é o número, que é uma espécie de chave que vai identificar essa solicitação no sistema. Eu vou copiar aqui esse código para ficar mais fácil de utilizar no outro procedimento. Então, esse é o caminho que o operador da unidade solicitante vai fazer para solicitar esse procedimento. É possível também que ele possa fazer o cancelamento de uma solicitação. Então, vamos supor, ele digitaria aqui o código da solicitação ou buscaria pelo CNS para ir atrás dessa solicitação, né? E no momento ele consultaria essa solicitação. Aqui ele também tem acesso a consultas em geral para tirar dúvidas, consultas ambulatoriais, por exemplo, a gente pode buscar aquela própria solicitação que foi feita. Não está aparecendo aqui a solicitação. Entendi. Não está aparecendo a solicitação porque eu fiz como consulta ambulatorial. Então, aqui na consulta hospitalar é que ele vai aparecer
Veja que ele está aqui, 17/10/2018. O número de IH não está aparecendo, porque no momento ainda não foi autorizada, e essa situação está pendente. Essa solicitação está pendente. Esse é o trabalho que o solicitante tem. Apresentar as solicitações e acompanhar aqui as solicitações que por acaso, com solicitações hospitalares que por acaso tenham sido devolvidas pelo médico autorizador. Vamos ver agora como essa solicitação é recebida no médico autorizador. Vamos digitar aqui um perfil de regulador, de médico regulador, de médico autorizador, né? Na verdade, vamos analisar agora esse aqui, o autorizador. Ingressamos no sistema, outro menu, mais a mesma tela de avisos. Então aqui ele vai autorizar internação. Autorização de internação, nesse exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, 17 de outubro, 22 horas, existem 925 pendências de solicitações urgentes e 263 pendências de solicitações eletivas. Isso se dá justamente por razões de problemas do sistema que estão gerando esse acúmulo de solicitações. Mas vamos seguir o fluxo. Solicitação eletiva. E o médico iria clicar em cada uma dessas solicitações para fazer a autorização. Vou digitar aqui o código da solicitação que foi feita e vou buscá-la. Aqui se encontra aquela solicitação eletiva que foi encaminhada para a análise do autorizador. O autorizador clica nessa solicitação e vai ler o laudo de autorização de internação que foi encaminhado. Observe que aqui nesse campo estarão todas as especificações que foram digitadas no momento da solicitação. E cabe ao médico autorizador manter ou alterar a classificação de risco. Por exemplo, pode mudar aqui para atendimento eletivo. E vai alterar o status de solicitação. Nós vimos que no momento a solicitação se encontra pendente. A situação dela é pendente. E aqui o médico vai aprovar, mantê-la pendente, pode devolver para a regulação, como também pode negar, devolver para o solicitante, como também pode negar essa solicitação. Então, essa é a lógica do sistema. Ora, se ele devolve a solicitação, é possível ao operador solicitante consultar as solicitações que foram devolvidas, corrigir os erros simples que possam ter acontecido nessa solicitação, que basicamente são erros relacionados a esse campo aqui, ou ele pode simplesmente negar esse pedido caso haja uma incompatibilidade, por exemplo, nessa parte de dados de solicitação, ele poderia já negar essa solicitação. Para fins de teste, eu vou aprovar. Eu vou fazer essa aprovação. Nesse momento, o sistema me pede para escolher uma vaga onde esse procedimento vai ser realizado. Se você lá no início, nós escolhemos o Hospital Nossa Senhora da Guia como unidade desejada. Então, a lógica pede que a gente busque uma vaga no Hospital Nossa Senhora da Guia.
não há aqui uma tela de consulta e ele não exibe necessariamente as vagas do hospital desejado de forma prioritária. Então, como você pode ver, no momento não existem vagas para o Hospital Nossa Senhora da Guia. Possivelmente o hospital não realiza aquele procedimento, e se o hospital não realiza o procedimento, não é apresentada a vaga. Então, uma sugestão seria que nessa tela de seleção de vaga, primeiro apresentasse as vagas do hospital desejado, que foi indicado no momento da solicitação, e que, caso esse hospital não tenha esse procedimento habilitado, que o operador solicitante já saiba dessa informação previamente para sequer mandar a solicitação. Mas primeiro, por exemplo, pedir ao sistema, pedir à Secretaria de Saúde que proceda à habilitação desse procedimento junto ao sistema. Então, caberia aqui ao médico autorizador, né, fazer a escolha aqui desse hospital. Vou pegar aqui uma data específica, vou pegar, aliás, aleatório. Eu vou pegar aqui qualquer data. Por exemplo, eu vou pegar aqui o hospital sanatório e vou escolher aqui. A partir do momento que eu clico em uma dessas vagas, ele me apresenta faixas de AIH, conforme eu apresentei no vídeo sobre o módulo, sobre o operador administrador. Então eu vou escolher aqui uma faixa que a gente poderia aqui classificar por municípios ou por hospitais, e eu vou acessar aqui essa faixa e vou fazer a reserva do leito. Nesse momento houve uma reserva de leito, certo? Está encerrado em linhas gerais o trabalho do autorizador, que poderia, como eu falei, ter devolvido a solicitação para correção, ter negado a solicitação caso ela não tenha sido pertinente, ter mantido pendente, por exemplo, para aguardar a abertura de uma vaga ou a habilitação de um procedimento, ou ter aprovado, como foi o caso dessa aprovação. Então, visto o solicitante, que está ok, foi visto o autorizador, que está ok nesse fluxo, e também no outro vídeo 1 foi visto também o administrador. Então está faltando apenas agora verificar o módulo executante, que é esse que a gente vai verificar. Vou apenas copiar aqui essa solicitação e vou observar que o executante nesse caso seria o Hospital Sanatório. Mostrando agora o perfil de executante. O perfil do executante é o local onde a unidade executante vai fazer a internação e posteriormente a alta, ou vai pedir uma troca de procedimento, vai fazer uma transferência de leito. Então, é esse o módulo executante que precisa ter a opção de acrescentar os procedimentos secundários, todos de uma única vez, para que venham a ser aprovados pelo autorizador. Que hoje, a cada procedimento secundário, é necessário voltar a solicitação ao médico regulador para que seja feita a aprovação, o que não é seguido no fluxo de regulação. Na prática, o que acontece é que apenas se analisa a solicitação pelo valor do procedimento principal, e esse valor da autorização nunca vai coincidir com o valor real da solicitação, e essa diferença será sempre muito grande. Então, onde seria a função de internação? Apresentando aqui a função internação, todos os pacientes disponíveis para internação aparecem nessa relação. E aqui o paciente que nós enviamos a solicitação já se encontra aqui. Então ele poderia fazer aqui a internação desse paciente. A partir daqui
eu não devo confirmar, porque senão, como eu estou em ambiente real, esse paciente seria incluído na listagem de pacientes internados. Mas também o hospital pode providenciar aqui a saída ou a permanência de pacientes que estejam internados. Por exemplo, eu lancei aqui um período de internação, onde apenas esse paciente aqui ele está internado. E existe a possibilidade aqui de apresentar a saída, ou efetuar a saída ou a permanência. Aqui está todo o laudo, com todas as especificações. E aqui embaixo, o profissional executante do hospital indicaria o motivo dessa alta ou o motivo dessa permanência, para posteriormente clicar aqui em efetuar a saída. Então assim estaria encerrado esse fluxo que parte do solicitante, passa pelo autorizador e encerra no executante, podendo haver retorno dessa solicitação aqui para poder aprovar um procedimento secundário ou voltar para o solicitante para correção de algum erro e posterior a reanálise pelo médico autorizador. Certo? Esse é o fluxo como ele está hoje, de maneira bem simples. Em reuniões passadas já se foi discutida a necessidade de implementação de um fluxo novo, que seria considerado um fluxo mais completo. Esse fluxo hospitalar, ele iniciaria, em verdade, no fluxo, no módulo ambulatorial. Ou seja, a unidade básica de saúde realizaria o primeiro atendimento, a solicitação dos exames, para, havendo necessidade, encaminhar ao especialista. Esse especialista é que avaliaria a necessidade de realizar esse procedimento hospitalar, essa cirurgia. Então, tendo o especialista percebido a análise ou percebido a necessidade de realizar um procedimento cirúrgico, um procedimento de natureza hospitalar, ele encaminharia o paciente à junta médica, ou melhor, à central de autorização. Não seria bem uma junta médica, mas uma central onde médicos realizariam essa autorização. Os seriam avaliados pelo médico autorizador dessa central, juntamente faria a anamnese do paciente, analisaria os exames, analisaria o próprio laudo que já teria sido preenchido pelo especialista e, se comprovada a necessidade, entraria no sistema como um perfil solicitante e essa própria central autorizadora já realizaria a solicitação. Então, o que mudaria no nosso fluxo atual é que o hospital deixaria de ser a unidade solicitante. Ele deixaria de solicitar para ele mesmo. A própria central de autorização é que faria essa solicitação no sistema. Essa solicitação, sim, seria aquela já mostrada no módulo hospitalar. Então, basicamente, pensando no fluxo geral, ou essa solicitação chegaria no CISREG via central de autorização, ou chegaria por meio dos municípios que estão pactuados, ou chegaria pela unidade de emergência que solicitaria transferência para um dos hospitais que já se encontra na rede. Todas essas solicitações, elas seriam feitas via CISREG e seriam analisadas dentro do complexo regulador, que no caso seria esse perfil aqui de autorizador. Então, todos esses três aqui, leia-se,
central de autorização, municípios e unidade de emergência seriam unidades solicitantes. O complexo regulador CORA seria a unidade autorizadora. E que tomaria uma daquelas providências. Devolve, em caso de justificativa insuficiente ou inserção de dados errados pelo operador. Nega, em caso de erros do cartão, inserção de dados errados pelo operador ou procedimento não habilitado para a unidade hospitalar. Ou ele aprova. Aprovada a solicitação, se a origem é pela unidade de emergência, a solicitação encaminhará o paciente para a unidade de hospitalar de retaguarda. Se não é unidade de emergência, ou seja, se é central de autorização ou municípios, essa solicitação, quando aprovada, encaminharia o paciente para um dos hospitais integrantes dessa rede. Então, unidade hospitalar executante ou unidade hospitalar retaguarda seriam executantes nesse fluxo. Essa é, em linha geral, o fluxo. Esse é, em linha geral, o fluxo que existe hoje, de uma maneira muito resumida, muito simplória, apenas para dar ideia de uma visão geral. E esse é o fluxo que seria mais correto para a nossa realidade do município de Maceió. Então, esses dois vídeos, esse é o segundo vídeo, é importante que tenha sido visto o primeiro, visaram apenas dar essa informação ampla, bem simples, superficial, para falar a verdade, sobre o sistema de regulação, para que se entenda qual é a ferramenta que existe hoje. E aí a gente, conhecendo a ferramenta que já é utilizada no Acre, que eu acredito que seja até mais completa do que o que a gente necessita, seria então a gente poderia ver essa ferramenta e tentar ver nessa ferramenta o que é que se encaixa disso que a gente precisa para, junto com a Indra, poder chegar num sistema que dê condições de trabalho para esse fluxo de regulação. Obrigado.